Eu estava sentado na varanda de casa quando percebi que fazia 3 dias que eu não via meu neto. 3 dias! Para quem vê o menino todo santo dia, isso é uma eternidade. O Gabriel sempre passava aqui depois da escola. Sempre. Ele tinha 7 anos e adorava vir aqui comer as bolachas que eu comprava só para ele, aquelas recheadas que a mãe dele não deixava ele comer em casa. Mas dessa vez foi diferente. Terça-feira ele não apareceu. Quarta também não. E na quinta-feira de manhã, quando liguei para o meu filho perguntando do menino, ele foi seco comigo. Disse que estava tudo bem, que o Gabriel estava ocupado com umas coisas da escola. Achei estranho, mas não quis insistir muito. Meu filho sempre foi meio fechado, sabe como é. Desde que casou com aquela mulher, ele mudou bastante. A Patrícia, minha nora, nunca foi muito de conversa comigo. Sempre achei ela meio estranha, mas fazer o quê, né? Filho da gente escolhe quem quer. Ela era daquelas pessoas que sorri, mas o olho não acompanha, entende? Sempre educada, sempre certinha nas palavras, mas tinha algo ali que não batia certo. Minha falecida esposa sempre dizia isso também, antes de partir. Aquela moça tem algo de errado, ela falava. Eu nunca dei muita bola, achava que era só impressão. Na quinta tarde eu não aguentei. Peguei o carro e fui até a casa deles. Moro a uns 15 minutos dali, num bairro mais tranquilo. Eles moram numa casa grande, bonita, coisa que meu filho conseguiu depois que começou a trabalhar naquela empresa de tecnologia. Ele ganha bem, muito bem. Sempre foi esforçado, isso eu não posso negar. Quando cheguei lá, bati na porta e foi ela quem atendeu. A Patrícia estava com uma cara estranha, tipo quem não dormiu direito. Os olhos vermelhos, o cabelo meio bagunçado. Ela sempre foi vaidosa, sempre arrumada. Ver ela daquele jeito me deixou ainda mais preocupado. Oi, sogro, ela disse, sem abrir muito a porta. Que surpresa! Oi, Patrícia. Vim ver o Gabriel. Faz tempo que não vejo meu neto. Ela ficou parada ali, segurando a porta. Não me convidou para entrar, não sorriu, nada. Só ficou me olhando com aquela cara cansada. Ele não tá aqui agora, ela falou baixinho. Como assim não tá? Cadê ele? Cadê meu filho? O Henrique saiu para resolver umas coisas. E o Gabriel? Ele foi para casa de um coleguinha. Eu conheço meu neto. Aquele menino não gosta de dormir fora de casa. Ele é grudado na mãe, grudado no pai, grudado em mim. Ele não ia simplesmente passar 3 dias na casa de um coleguinha sem nem me avisar. Sem vir aqui se despedir. Que coleguinha, Patrícia? Você pode me dar o telefone dos pais? Quero falar com meu neto. Foi aí que aconteceu. Ela ficou em silêncio. Não foi aquele silêncio de quem está pensando na resposta. Não. Foi um silêncio pesado, daqueles que a gente sente que tem algo muito errado. Ela desviou o olhar, olhou pro chão, apertou a mão na porta. Patrícia, eu te perguntei onde está meu neto. Silêncio de novo. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. As mãos dela começaram a tremer. Foi nessa hora que meu coração disparou. Eu senti na alma que algo terrível tinha acontecido. Patrícia! Eu levantei a voz. Onde está o Gabriel? Eu não posso. O Henrique vai ficar bravo se eu. Se você o quê? Patrícia, eu vou entrar nessa casa agora. Empurrei a porta e entrei. A casa tava uma bagunça. Tinha roupa jogada no sofá, louça suja na pia, coisa que nunca vi naquela casa. A Patrícia sempre foi organizada, meio obsessiva até com limpeza. Ver aquela cena me deixou ainda mais desesperado. Gabriel! Gritei. Gabriel, vovô tá aqui. Nada. Silêncio total. Fui pro corredor, abri o quarto do menino. A cama estava feita, os brinquedos todos arrumados. Parecia que ninguém tinha dormido ali há dias. Onde ele tá? Virei para Patrícia que tinha vindo atrás de mim. Onde tá meu neto? Ela começou a chorar. Daquele jeito desesperado, soluçando, com a mão no peito. Eu não posso falar, ela disse entre lágrimas. O Henrique disse que eu não posso falar com ninguém. Não pode falar o quê? Patrícia, pelo amor de Deus, me diz onde está meu neto. Ela caiu de joelhos no chão,
chorando ainda mais. Eu tava apavorado. Nunca tinha visto aquela mulher demonstrar emoção daquele jeito. Sempre foi tão controlada, tão fria. Ele não tá bem, ela conseguiu falar. O Gabriel não tá bem. Como assim não tá bem? Ele tá doente? Tá no hospital? Me leva até ele agora. Eu não posso. O Henrique disse que ninguém pode saber. Ele disse que se eu contar pra alguém, ele vai. Ele vai o quê? Agarrei ela pelos ombros. Patrícia, fala. Ele vai o quê? Ela só chorava. Não conseguia falar mais nada. Foi quando eu vi no canto da sala, quase escondido atrás do sofá, a mochila do Gabriel. Aquela mochila azul que eu tinha dado de presente para ele no início do ano. Fui até lá, peguei a mochila. Tava cheia de roupas, como se alguém tivesse arrumado às pressas. Por que a mochila dele tá aqui? Você disse que ele foi para casa de um amigo. Por que ele não levou a mochila? Patrícia não respondeu. Só continuava chorando ali, de joelhos no chão. Foi nessa hora que eu tomei a decisão. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Alô? Eu preciso reportar o desaparecimento do meu neto. Não, Patrícia gritou, se levantando do chão. Por favor, não. O Henrique vai me matar. Me matar como, Patrícia? Que história é essa? O atendente do outro lado da linha perguntava meu endereço, meu nome, informações do menino. Eu respondia tudo enquanto via minha nora entrando em pânico total. Ela tentou pegar meu celular da minha mão, mas eu me afastei. A viatura tá a caminho, disse o atendente. O senhor pode me descrever a última vez que viu seu neto? Foi terça-feira passada, respondi, ainda olhando para Patrícia que agora estava sentada no sofá, com a cara entre as mãos. Ele veio aqui em casa depois da escola, comeu bolacha, me deu um beijo e foi embora com o pai. E desde então o senhor não teve mais contato com ele? Não. E agora a mãe dele está aqui dizendo que não pode me falar onde ele está, que meu filho proibiu ela de contar qualquer coisa. Ouvi um barulho de carro lá fora. Era meu filho chegando. Ele entrou pela porta com aquela cara de sempre, séria, meio cansada. Mas quando viu a cena, eu com o celular na mão, a mulher dele chorando no sofá, a expressão dele mudou completamente. Ficou branco. Pai, o que você está fazendo aqui? Ligando para a polícia para reportar o desaparecimento do meu neto. Cadê o Gabriel? Henrique? Meu filho ficou parado ali na porta, segurando a pasta do trabalho. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou para a esposa, olhou para mim, olhou para o celular na minha mão. Desliga esse telefone, ele disse baixo. Não vou desligar nada até você me dizer onde está meu neto. Pai, eu posso explicar. Só desliga o telefone, por favor. Não, gritei. Faz 3 dias que eu não vejo meu neto. 3 dias. Vocês dois estão agindo como se tivessem escondendo alguma coisa. Que história é essa de que vocês não podem contar nada para ninguém? O atendente ainda estava na linha, ouvindo tudo. Ele disse que a viatura estava chegando, que eu devia manter a calma. Henrique largou a pasta no chão e veio na minha direção. Pai, o Gabriel tá bem. Ele tá vivo, tá seguro. Eu precisava de tempo. Tempo para quê, Henrique? Onde tá meu neto? Foi quando ouvi as sirenes lá fora. 2 carros da polícia pararam em frente à casa. Henrique começou a suar frio. Patrícia se levantou do sofá, limpando as lágrimas. Henrique, conta logo, ela gritou. Conta tudo. Eu não aguento mais. Faz 3 dias que eu não durmo, 3 dias que eu não consigo comer. Eu não aguento mais essa mentira. Os policiais bateram na porta. Um deles entrou, se identificou, perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei tudo, que meu neto estava desaparecido há 3 dias, que os pais dele se recusavam a me dizer onde ele estava, que minha nora tinha entrado em pânico quando eu ameacei chamar a polícia. Senhor, o policial se virou para o meu filho. Onde está a criança? Henrique respirou fundo. Fechou os olhos. Quando abriu, tinha lágrimas escorrendo. Ele está na casa da minha irmã, ele disse baixinho. Que irmã? Você não tem irmã. Falei. Tenho sim, pai. Você que nunca quis conhecer ela. Aquilo foi como um soco no estômago.
Fiquei sem chão. Meu filho tinha uma irmã? Como assim? Do que você tá falando, Henrique? Lembra daquela mulher que você namorou antes de conhecer minha mãe? A Mônica? Eu lembrava. Foi um relacionamento rápido, coisa de uns meses. Terminamos porque ela queria algo mais sério e eu ainda não estava pronto. Isso foi há mais de 40 anos. Ela estava grávida quando vocês terminaram, Henrique continuou. Ela teve uma menina. Sua filha. Minha irmã. O mundo girou. Eu precisei me apoiar na parede para não cair. Os policiais olhavam confusos, tentando entender o que aquilo tinha a ver com o desaparecimento do menino. Henrique, que história é essa? Há uns 6 meses, a Camila me encontrou. Ela fez um teste de DNA e comprovou que éramos irmãos. Ela queria te conhecer, pai. Queria conhecer o pai dela. Mas eu disse que não era uma boa ideia, que você ia ficar bravo, que ia negar tudo. E o que isso tem a ver com o Gabriel? Meu filho respirou fundo de novo, limpando as lágrimas. O Gabriel descobriu. Acidentalmente. Ele achou umas fotos no meu computador, fotos da Camila quando criança, fotos da certidão de nascimento dela. Ele é esperto, pai. Ele juntou as peças. E na terça-feira, quando eu fui buscar ele na escola, ele disse que queria conhecer a tia. Disse que ia contar tudo pro senhor se eu não deixasse. E aí? Aí eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Achei que se você descobrisse assim, de repente, ia ser um choque muito grande. Você tá com 60 anos, tem pressão alta, aquele problema no coração. Eu fiquei com medo que você não aguentasse a notícia. Então você escondeu meu neto de mim? Por causa disso? Eu não escondi. Eu pedi pra Camila ficar com ele uns dias enquanto eu pensava em como te contar. Ela mora longe daqui, numa cidade do interior. O Gabriel tá lá, com ela e com a família dela. Ele tá bem, pai. Tá seguro, feliz até. A Camila tem 2 filhos, primos dele. Eles estão brincando, se divertindo. O policial pediu o endereço da tal irmã. Henrique deu. Eles disseram que iam mandar uma viatura até lá para confirmar que o menino estava bem, que não tinha sido sequestrado nem nada do tipo. Pai, eu sinto muito, Henrique disse, vindo na minha direção. Eu só queria proteger todo mundo. Proteger você, proteger o Gabriel, proteger a Camila. Eu fiz tudo errado, eu sei. Mas juro que foi com a melhor das intenções. Eu não sabia o que sentir. Raiva, alívio, confusão, tudo junto ao mesmo tempo. Meu neto estava bem, isso era o que importava. Mas eu tinha uma filha que eu não conhecia, que cresceu sem mim, sem saber quem era o pai dela. Você devia ter me contado desde o começo, falei pro Henrique. Não era sua decisão esconder isso de mim. Eu sei. Desculpa, pai. Patrícia se aproximou, ainda com os olhos vermelhos. Eu implorei para ele contar logo, ela disse. Eu não aguentava mais mentir pro senhor. Toda vez que o senhor ligava perguntando do Gabriel, meu coração apertava. Eu queria contar, mas o Henrique dizia que precisava de mais tempo. Os policiais fizeram algumas perguntas, anotaram tudo, disseram que iam entrar em contato assim que confirmassem que o menino estava bem. Pediram para ninguém sair da cidade até resolverem a situação. Quando eles foram embora, ficamos ali os 3, no meio daquela sala bagunçada. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Eu quero conhecer ela, falei finalmente. Quero conhecer essa tal de Camila. E quero buscar meu neto de volta. Ela também quer conhecer o senhor, Henrique disse. Sempre quis. Ela cresceu sabendo quem você era, vendo você de longe às vezes. A mãe dela nunca escondeu a verdade dela. Ela sabia que tinha um pai por aí, que esse pai tinha uma família, outra vida. Por que a Mônica nunca me contou? Por que ela não me procurou quando descobriu que estava grávida? Segundo a Camila, ela tentou. Ligou algumas vezes, mandou cartas. Mas você já tinha conhecido a mãe do Henrique, já estava noivo. Ela não quis atrapalhar sua vida. Eu me lembrava vagamente de umas ligações. Sim, mas na época achei que era Mônica querendo voltar. Então ignorei. Nunca passou pela minha cabeça que ela pudesse estar grávida. Isso muda tudo,
murmurei, mais para mim mesmo do que para os outros. Eu sei, pai. E sinto muito por ter feito dessa forma. Mas o senhor precisa entender que eu estava tentando fazer o certo. Tentando proteger todo mundo. Proteger escondendo? Mentindo? Assustando sua mãe e a mim? Isso não é proteger. Henrique. Isso é covardia. Meu filho baixou a cabeça. Sabia que eu estava certo. 2 horas depois, a polícia ligou confirmando que o Gabriel estava bem. Ele realmente estava na casa da tal Camila, brincando com os primos. Disseram que a situação era irregular. Uma criança não pode simplesmente ser levada para a casa de outra pessoa sem o conhecimento de todos os responsáveis legais, mas que não havia sinais de abuso ou negligência. O menino estava bem cuidado, alimentado, feliz. Ele quer falar com o senhor, o policial disse do outro lado da linha, e passou o telefone para o Gabriel. Vovô! A vozinha dele do outro lado me fez desmoronar. Comecei a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Vovô, eu tô bem. Conheci minha tia. Ela é muito legal. E eu tenho 2 primos. A gente tá brincando de carrinho, eles têm um monte de brinquedo. Meu neto, você tá bem mesmo? Ninguém te machucou? Não, vovô. Tá todo mundo sendo muito legal comigo. A tia Camila faz um bolo muito gostoso, quase tão gostoso quanto da vovó fazia. E ela tem uns cachorros enormes. O senhor precisa vir aqui conhecer. Eu vou, meu filho. Vou aí te buscar. Mas o senhor vai trazer a tia Camila junto? Ela quer muito te conhecer, vovô. Ela chora toda vez que fala do senhor. Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. Uma filha que eu não conhecia, que cresceu sem mim, chorando porque queria conhecer o pai. Uma neta que eu nunca soube que tinha direito de ser chamada assim. Vou sim, Gabriel. Vou trazer ela e os primos para conhecerem a gente direitinho. No dia seguinte de manhã cedo, eu, Henrique e Patrícia pegamos a estrada. Eram quase 4 horas de viagem até a cidade onde a Camila morava. Durante o caminho, Henrique me contou mais sobre ela. Como ela o tinha encontrado através das redes sociais. Como tinha levado meses para juntar coragem de mandar uma mensagem. Como ficou feliz quando ele aceitou fazer o teste de DNA. Ela é professora, ele contou. Dá aula de matemática no ensino médio. É casada, tem 2 filhos, um de 9 e outro de 6 anos. Mora numa casa simples, mas aconchegante. É uma pessoa incrível, pai. O senhor vai gostar dela. Ela parece com a mãe? Perguntei. Parece. Mas tem alguns trejeitos que me lembram o senhor. O jeito de rir, de franzir a testa quando tá pensando. É estranho, sabe? Ver alguém que eu não conhecia e ao mesmo tempo reconhecer traços da nossa família. Quando chegamos na casa dela, meu coração estava batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Era uma casa pequena, pintada de amarelo claro, com um jardim na frente cheio de flores. Tinha uma rede na varanda e 2 cachorros grandes deitados na sombra. Antes que a gente descesse do carro, a porta se abriu e uma mulher saiu. Ela devia ter uns 38, 39 anos. Cabelo castanho comprido, olhos escuros, um sorriso nervoso no rosto. Usava uma calça jeans simples e uma blusa branca. É ela, Henrique disse baixinho. Saí do carro com as pernas tremendo. Ela veio na minha direção, devagar, como se tivesse medo de eu desaparecer se ela se movesse rápido demais. Oi, ela disse quando chegou perto. A voz dela tremia. Eu sou a Camila. Oi, consegui responder. Eu sou seu pai. Ela começou a chorar. Eu também. Nos abraçamos ali mesmo, no meio do jardim, enquanto Henrique e a Patrícia desciam do carro. Foi um abraço daqueles que parece que tá tentando compensar anos de ausência. Ela era mais ou menos da minha altura, e quando me abraçou, apoiou a cabeça no meu ombro do mesmo jeito que o Henrique fazia quando era criança. Eu sonhei com esse momento tantas vezes, ela disse entre soluços. Tantas vezes imaginei como seria te conhecer, o que eu ia dizer, como você ia reagir. Me desculpa, foi tudo que consegui dizer. Me desculpa por não ter estado lá. Você não sabia. Minha mãe nunca culpou você. Ela sempre disse que foram as circunstâncias, que a vida às vezes é assim mesmo. Ainda assim, eu devia ter prestado mais atenção,
Devia ter retornado aquelas ligações, aquelas cartas. O importante é que você tá aqui agora. Gabriel veio correndo da casa, gritando vovô, com aquele jeito dele. Me abracei nele com tanta força que ele reclamou que eu tava esmagando ele. Atrás dele vieram 2 meninos, filhos da Camila, meus netos que eu não sabia que tinha. Esses são o Lucas e o Miguel, Camila apresentou, limpando as lágrimas. Meninos, esse é o vovô de vocês. Os 2 ficaram meio tímidos no começo, mas logo Lucas, o mais velho, veio apertar minha mão. O Miguel ficou escondido atrás da mãe, mas dava para ver que ele estava curioso. Entramos na casa. Era simples mesmo, como o Henrique tinha dito, mas tinha aquele cheiro de lar, de família. Fotos nas paredes, brinquedos espalhados pelo chão, uma mesa grande na cozinha cheia de coisas. O marido dela, o Júlio, era um homem simpático. Trabalhava numa oficina mecânica. Ele apertou minha mão com firmeza e disse que era uma honra me conhecer, que a Camila tinha falado tanto de mim ao longo dos anos. Ela guardou tudo, ele disse, me levando até um quarto pequeno que servia de escritório. Toda a matéria que saía sobre você no jornal, toda a foto que ela conseguia. Tem uma caixa cheia aqui. E realmente tinha. Uma caixa grande de papelão cheia de recortes de jornal, fotos antigas, algumas coisas sobre a minha carreira profissional. Ela tinha me acompanhado de longe a vida inteira. Eu só queria saber como você estava, Camila explicou, entrando no quarto atrás da gente. Queria saber se você era feliz, se tinha uma vida boa. Minha mãe sempre dizia que você era um bom homem, que tinha sido apenas um mal-entendido. Sua mãe, ela ainda está viva? Não. Ela faleceu faz 5 anos. Câncer. Foi rápido, graças a Deus. Ela não sofreu muito. Sinto muito. Ela falou de você até o fim. Disse que não se arrependia de nada, que eu tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela. E disse que se algum dia eu quisesse te procurar, que ela apoiava. Passamos o dia inteiro conversando. Camila me contou sobre a infância dela, sobre como a mãe trabalhou duro para criar ela sozinha, sobre como descobriu que tinha um irmão quando fez 18 anos e começou a pesquisar sobre mim. Contou sobre a faculdade, sobre como conheceu Júlio, sobre os meninos. Eu contei sobre a minha vida também. Sobre como conheci a mãe do Henrique, sobre o casamento, sobre a carreira, sobre a perda da minha esposa 3 anos atrás. Contei sobre o Gabriel, sobre como ele tinha dado um novo sentido para minha vida depois que fiquei viúvo. Ele é igualzinho ao Henrique quando pequeno, ela disse, olhando para o Gabriel brincando com os primos na sala. Mesmos olhos, mesmo sorriso. Genética é uma coisa incrível, né? Meus meninos também puxaram bastante. Era verdade. Olhando para os 3 juntos, dava para ver os traços da família. O formato do rosto, a cor dos olhos, até o jeito de gesticular quando falavam animados sobre alguma coisa. À noite, quando as crianças já tinham ido dormir, ficamos os adultos na varanda. Júlio tinha feito um churrasco, e a gente comia e conversava sobre tudo e sobre nada. Henrique e Camila trocavam histórias sobre a infância, comparando experiências. Era estranho e bonito ao mesmo tempo ver meus 2 filhos, que cresceram em mundos completamente diferentes, encontrando conexões. Pai, Camila disse em um momento, eu não quero que o senhor se sinta culpado. Sério. Eu tive uma infância boa. Minha mãe me deu tudo o que ela podia, me amou mais do que qualquer coisa no mundo. Eu não cresci sentindo que faltava algo. Mas faltava. Faltava eu. Talvez. Mas não no sentido ruim. Era mais uma curiosidade, sabe? Uma vontade de conhecer, de ter aquela peça do quebra-cabeça. Mas nunca foi uma falta que me destruiu ou me deixou com raiva. Minha mãe me ensinou que às vezes a vida é assim, que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente planeja. Ela era uma mulher sábia. Era. E ela estaria muito feliz hoje, vendo a gente aqui junto. Ficamos lá até tarde da noite. Quando finalmente fomos dormir, eu e Henrique num quarto de hóspedes, Patrícia no sofá porque insistiu, eu não conseguia parar de pensar em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. 3 dias atrás eu estava desesperado procurando meu neto. Agora eu tinha encontrado não só ele, mas também uma filha, 2 netos novos, uma família inteira que eu não sabia que existia. No dia seguinte, antes de voltarmos para casa, sentei com a Camila na varanda. O sol estava nascendo, tudo quieto ainda.
Eu quero compensar o tempo perdido, falei para ela. Quero fazer parte da sua vida, da vida dos meninos. Se você deixar, claro. Eu adoraria isso. Os meninos também. Eles ficaram tão empolgados de conhecer o vovô. E eu quero que você conheça melhor o Henrique, que vocês tenham uma relação de irmãos de verdade. Quero juntar essa família que ficou separada por tanto tempo. Seria um sonho. Mas tem uma coisa que eu preciso te perguntar. Pode falar. Por que você aceitou ficar com Gabriel assim, do nada? Você mal conhecia o menino. Ela sorriu, daquele jeito tranquilo dela. Porque ele é meu sobrinho. Porque família é família, não importa o tempo que passou. E porque eu vi nos olhos do Henrique o mesmo desespero que eu sentia toda vez que pensava em te procurar. Ele estava com medo, estava tentando proteger todo mundo do jeito dele, mesmo que fosse um jeito meio torto. Eu entendi isso. Então quis ajudar. Você é uma pessoa incrível, sabia? Aprendi com a melhor. Minha mãe sempre dizia que a gente nunca sabe o que o outro está passando, então sempre é melhor ter empatia primeiro e julgar depois. Voltamos para casa com Gabriel, mas com a promessa de voltar logo. E voltamos mesmo. No fim de semana seguinte, a Camila e a família dela foram para minha casa. Apresentei ela para os vizinhos, para os amigos, para todo mundo que fazia parte da minha vida. No começo teve gente que estranhava, que fazia perguntas indiscretas. Mas logo todo mundo aceitou. Afinal, família é família, não importa como ela se forma. O Henrique se desculpou mais umas 10 vezes ainda. Disse que tinha agido mal, que tinha deixado o medo tomar conta, que devia ter confiado em mim desde o começo. Eu perdoei ele, claro. Filho da gente é assim mesmo, às vezes erra tentando acertar. A Patrícia também melhorou depois disso tudo. Acho que carregar aquele segredo estava acabando com ela. Ela voltou a ser a pessoa organizada e tranquila de sempre, e nossa relação até ficou mais próxima. Ela me disse uma vez que tinha ficado impressionada com a forma como eu tinha lidado com tudo, que tinha esperado mais raiva, mais ressentimento. É que raiva não ia mudar nada, expliquei para ela. Não ia trazer de volta os anos perdidos, não ia fazer a Camila deixar de ser minha filha. Então achei melhor focar no que eu podia fazer dali para frente. O Gabriel, por incrível que pareça, se tornou o elo entre todos nós. Ele adorava ter descoberto que tinha uma tia e 2 primos. Vivia planejando programas para fazer todo mundo junto, vivia inventando desculpas para a gente se encontrar. Vovô, a gente podia fazer um churrasco e chamar a tia Camila? Ele perguntava toda semana. Ou então, vovô, será que os primos podem vir passar o fim de semana aqui? E eu adorava isso. Adorava ver minha casa cheia de novo, cheia de vozes de criança, de risadas, de vida. Depois que minha esposa morreu, a casa tinha ficado tão silenciosa, tão vazia. Agora tinha voltado a ser um lar de verdade. A Camila me disse uma vez que sentia que tinha ganhado não só um pai, mas uma família inteira. Que os meninos dela finalmente tinham avós, tios, primos. Que ela não se sentia mais sozinha no mundo. Eu também ganhei uma família, respondi. Ganhei uma filha, 2 netos, um genro. Ganhei mais amor do que eu merecia. Todo mundo merece amor, pai. Todo mundo merece ter uma família. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquele dia horrível quando eu liguei para a polícia foi na verdade o começo de algo bonito. Se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse pressionado, talvez a verdade nunca tivesse vindo à tona. Talvez eu tivesse morrido sem nunca saber que tinha uma filha. Claro que o jeito que tudo aconteceu não foi ideal. O Henrique podia ter feito diferente, podia ter confiado em mim desde o começo. Mas no fim das contas, o que importa é que hoje eu tenho minha família completa. Tenho meus 2 filhos, meus 3 netos, minhas noras, meu genro. Tenho a certeza de que minha falecida esposa estaria feliz vendo tudo isso. Ela sempre foi a favor de família unida, de perdoar, de seguir em frente. Ela teria adorado a Camila, teria mimo os meninos dela do mesmo jeito que fazia com Gabriel. Às vezes ainda me pergunto como seria se eu tivesse sabido da gravidez da Mônica na época. Como seria ter criado a Camila junto com o Henrique? Mas logo afasto esses pensamentos, porque não adianta ficar no e se. O que passou, passou. O que importa é o hoje, é o agora, é o que eu posso fazer daqui para frente. E daqui para frente,
Eu vou ser o melhor pai e avô que eu puder ser. Vou estar presente nos aniversários, nas formaturas, nos casamentos. Vou dar colo quando precisarem, vou dar bronca quando merecerem, vou dar amor sempre. Porque família é isso. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente. É sobre perdoar os erros uns dos outros e seguir em frente juntos. É sobre olhar pro passado com aprendizado, pro presente com gratidão e pro futuro com esperança. Ontem o Gabriel me perguntou se eu tinha ficado muito bravo naquele dia que eu liguei pra polícia. Eu disse que não, que eu só tava com medo, desesperado, achando que tinha perdido ele. Mas não perdeu, vovô, ele disse com aquela sabedoria de criança. A gente nunca perde quem a gente ama de verdade. Mesmo quando tá longe, o amor continua aí, guardado no coração. Ele tem razão. O amor sempre esteve lá, mesmo quando eu não sabia. O amor da Camila por um pai que ela nunca conheceu. O amor dela pela família que ela descobriu. O amor que cresceu entre todos nós apesar de toda a confusão, de todos os erros. E no fim, é isso que fica. Não fica o susto, não fica o desespero daquele dia, não fica a raiva inicial. Fica o amor. Fica a família. Fica a certeza de que, não importa o que aconteça, a gente tem uns aos outros. Sexta-feira que vem é meu aniversário. 61 anos. E pela primeira vez em muito tempo, eu vou comemorar cercado de toda a minha família. Os 2 filhos, as 2 noras, o genro, os 3 netos. Vai ser uma festa grande na minha casa, com churrasco, bolo, muita conversa e risada. A Camila perguntou o que eu queria de presente. Eu disse que não precisava de nada, que ela já tinha me dado o maior presente possível. A chance de ser pai dela, mesmo que com 40 anos de atraso. Mas ela insistiu, disse que queria me dar algo especial. Então eu pedi uma coisa só, uma foto de toda a família junta. Uma foto grande, daquelas de porta-retrato bonito, para eu colocar na sala e olhar todo dia. Para eu lembrar, expliquei, que família não é sobre perfeição. É sobre amor, sobre perdão, sobre estar presente. E que nunca é tarde para começar de novo, para consertar os erros, para unir o que estava separado. Ela concordou, com aquele sorriso dela que ilumina o ambiente. E eu sei que essa foto vai ser meu bem mais precioso. Mais do que qualquer dinheiro, qualquer posse, qualquer conquista profissional que eu tive na vida. Nas semanas que se seguiram aquele dia caótico, muita coisa mudou. O Henrique começou a trazer a Camila e os meninos para almoçar todo domingo. Virou tradição. Eu voltei a cozinhar com prazer, coisa que tinha perdido depois que minha esposa morreu. A Patrícia começou a me ajudar na cozinha. Parece que uma parede caiu entre nós. Ela me contou como se sentia pressionada, como tinha medo de não ser boa mãe o suficiente. Ninguém é perfeito, falei para ela. Eu cometi milhões de erros criando o Henrique. Se eu conseguir consertar isso tudo, você consegue consertar qualquer coisa. Os meninos, Lucas e Miguel, eram uma alegria à parte. O Lucas era sério e estudioso. O Miguel era pura energia. E o Gabriel adorava os 2. Finalmente tinha primos para brincar. A Mônica, mãe da Camila, ficou muito presente nas conversas mesmo depois de morta. A Camila sempre trazia ela à tona, contava histórias, mostrava fotos antigas. Ela nunca falou mal do Senhor, Camila me contou. Ela sempre te defendeu, dizia que você não sabia. Comecei a chamar a Camila de filha naturalmente. Minha filha, filha, minha menina. E ela se derretia toda. Uma vez ela disse que tinha esperado a vida inteira para ouvir isso. O Henrique também mudou muito. Ficou mais leve. Carregar aquele segredo pesava demais. E a relação dele com a Camila foi se fortalecendo. É esquisito, pai, ele me disse. Eu sempre quis um irmão. E agora descubro que eu tinha uma irmã o tempo todo. Teve gente da família que reagiu mal, falaram que eu estava sendo enganado, que era golpe. Mas o DNA estava ali, provando. Deixa o povo falar, a Camila disse. Sempre vai ter gente assim. Teve uma tarde que levei ela no cemitério onde minha esposa está enterrada. A Camila ficou ali, olhando para a lápide, em silêncio. Depois se ajoelhou. Obrigada por ter cuidado do meu pai, ela disse baixinho. Eu vou cuidar dele também agora. Eu chorei tanto que tive que me apoiar numa árvore. Nas semanas seguintes,
Ela me mostrou álbuns de fotos, certificados, redações antigas. Uma era sobre o pai. Tinha uns 10 anos quando escreveu. Meu pai é um mistério para mim. Eu não conheço ele, mas minha mãe diz que ele é um homem bom. Eu imagino que um dia vou conhecê-lo. Aquilo me destruiu. Pensar que ela passava a infância sonhando em me conhecer, enquanto eu seguia minha vida sem fazer ideia. Não fica assim, pai, ela disse. Deu tudo certo no final. A gente se encontrou. E tenho cumprido. Não perco nenhum evento importante. Quando Lucas fez aniversário, eu tava lá. Quando Miguel teve apresentação na escola, eu tava lá. Quando a Camila ganhou o prêmio de melhor professora, eu tava na primeira fila aplaudindo. O Gabriel também ficou mais maduro. Ele percebeu que tinha sido importante para unir a família. Vovô, eu fiz uma coisa boa, né? Ele me perguntou. Fez, meu neto. Você uniu a família. Teve um episódio na escola que mexeu comigo. O Gabriel brigou com um colega que disse que a Camila não era tia dele de verdade. Ele levou suspensão, mas tinha defendido a família. Violência não resolve nada, falei no carro. Mas eu entendo por que você fez. A Camila foi lá em casa e sentou na cama dele. Obrigada por me defender. Mas da próxima vez, só usa palavras, tá bom? Mas tia, ele falou que você não era minha tia de verdade. E aí? Você sabe que eu sou. Eu sei que eu sou. O que os outros pensam não muda a verdade. Ver os dois se abraçando ali me fez ter certeza de que tudo tinha valido a pena. Teve uma tarde que eu estava organizando fotos antigas e encontrei uma da Mônica. Aquele sorriso largo que a Camila herdou. Fiquei olhando por um longo tempo. Obrigado, murmurei. Obrigado por ter criado nossa filha tão bem. Obrigado por não ter deixado ela me odiar. Um dia mostrei essa foto pro Lucas e pro Miguel. Contei sobre a avó que não conheceram, sobre como ela foi incrível. Quando finalmente chegou o dia do meu aniversário, a casa estava uma loucura desde cedo. A Patrícia e a Camila tinham assumido o controle de tudo, não me deixaram fazer nada. Só me mandaram sentar no sofá e esperar. Hoje o senhor é o rei, a Patrícia disse. Não vai levantar um dedo. Mas eu queria ajudar. Nada de ajudar. Hoje é seu dia. O Henrique chegou cedo com o Gabriel, trazendo a carne pro churrasco. O Júlio chegou logo depois com os meninos, carregando uma caixa enorme que não me deixaram ver o que era. É surpresa, o Miguel disse, todo empolgado. A casa foi enchendo de gente. Vieram vizinhos, vieram amigos, vieram primos distantes que eu nem via há anos. E todos queriam conhecer a Camila, a filha que eu tinha descoberto. Ela recebia cada um com aquele sorriso dela, explicando a história pacientemente, mostrando fotos dos meninos. No meio da tarde, quando já estava todo mundo comendo e conversando, o Henrique pediu a atenção de todos. Ele subiu numa cadeira, bateu no copo com a faca, fez aquele barulho que chama atenção. Gente, eu queria fazer um brinde, ele começou. Hoje meu pai está fazendo 61 anos. E eu sei que aniversário é sobre celebrar a pessoa, mas eu queria aproveitar esse momento para celebrar também nossa família. Todo mundo ficou em silêncio, prestando atenção. Há alguns meses atrás, a gente descobriu que nossa família era maior do que a gente pensava. Descobrimos que meu pai tinha outra filha, que eu tinha uma irmã, que o Gabriel tinha uma tia e 2 primos. E no começo foi um choque, foi difícil, foi confuso. Mas hoje, olhando para todos vocês aqui, eu só consigo sentir gratidão. A Camila estava chorando. Eu estava chorando. Metade das pessoas ali estavam chorando. Então eu queria fazer um brinde ao meu pai, que teve coragem de abraçar a verdade mesmo quando ela veio de um jeito difícil. Um brinde à minha irmã Camila, que esperou 40 anos mas nunca desistiu. Um brinde ao Gabriel, que foi corajoso o suficiente para querer conhecer a verdade. E um brinde a todos nós, que formamos essa família maluca, imperfeita, mas cheia de amor. Todo mundo levantou os copos, brindando. Eu mal conseguia ver através das lágrimas, mas conseguia sentir o amor que tinha naquela sala. Era palpável, era real, era tudo. Depois do brinde, as crianças me trouxeram a caixa enorme. Quando abri, tinha uma coisa gigante embrulhada dentro. Fui tirando o papel devagar, tentando adivinhar o que era. Era um quadro. Um quadro enorme,
com uma foto de toda a família. Não era uma foto posada, daquelas de estúdio. Era uma foto que alguém tinha tirado durante um dos nossos almoços de domingo. Tava todo mundo ali, eu no centro, o Henrique de um lado, a Camila do outro, as noras, o genro e os 3 netos na frente. A gente tava rindo de alguma coisa, completamente naturais, completamente nós mesmos. A Patrícia que tirou essa foto, a Camila explicou. Foi há um mês, lembra? A gente tava rindo porque o Miguel tinha contado aquela piada sem graça. Eu lembrava. Tinha sido um dia normal, um domingo como qualquer outro. Mas naquela foto tinha capturado algo especial. Tinha capturado a essência da nossa família. É perfeito, consegui dizer entre soluços. É absolutamente perfeito. A gente mandou fazer grande de propósito, o Henrique disse, para o senhor colocar na sala e ver todo dia. Vou colocar no lugar mais visível da casa. Primeira coisa que alguém vai ver quando entrar aqui. O resto da festa passou num borrão de emoção e alegria. Comemos, bebemos, rimos, dançamos. Os meninos correram pelo quintal até ficarem exaustos. Os adultos contaram histórias antigas, relembraram momentos engraçados, fizeram planos pro futuro. Quando já estava anoitecendo e as pessoas começaram a ir embora, ficamos só a família mais próxima. A gente sentou no quintal, embaixo das estrelas, só curtindo a companhia uns dos outros. Pai, a Camila disse baixinho, vindo sentar do meu lado, obrigada por esse dia. Por me incluir, por me fazer sentir parte de tudo isso. Você é parte de tudo isso. Você sempre foi, eu que não sabia. Mesmo assim, obrigada. Eu que agradeço. Por ter me encontrado, por não ter desistido, por ter me dado essa segunda chance de ser seu pai. Não foi segunda chance. Foi a primeira chance de verdade. Porque antes o senhor nem sabia que eu existia. Tem razão. E eu vou aproveitar cada segundo dessa chance. Juro. Eu sei que vai. Já tá fazendo isso. O Gabriel veio correndo, pulou no meu colo mesmo já estando grande demais para isso. Vovô, esse foi o melhor aniversário de todos. Foi mesmo, meu neto. E ano que vem a gente faz de novo, mas ainda maior. Tá combinado. Ele saiu correndo de novo, foi brincar com os primos que ainda tinham energia para isso. O Henrique se aproximou, colocou a mão no meu ombro. O senhor tá bem, pai? Tô mais que bem, filho. Tô completo. Eu também. Nunca pensei que ia me sentir assim, mas eu me sinto completo. Ter a Camila na minha vida, ter essa família toda unida, é mais do que eu poderia ter pedido. É mais do que qualquer um de nós poderia ter pedido. Ficamos ali até tarde, conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Sobre os planos de cada um, sobre os sonhos das crianças, sobre as esperanças que a gente tinha. Sabe o que é engraçado? O Júlio comentou em algum momento. A gente tá sentado aqui como se tivesse se conhecido há anos. Como se sempre tivesse sido assim. É porque a conexão sempre existiu, a Camila respondeu. A gente só não sabia. Mas o sangue chama, sabe? A família chama. Família não é só sangue, a Patrícia acrescentou. É escolha também. É acordar todo dia e escolher estar presente, escolher amar, escolher perdoar. Exatamente, concordei. E eu escolho vocês. Todo dia, para sempre. Quando todos finalmente foram embora e eu fiquei sozinho em casa, olhei pro quadro que eles tinham me dado. Coloquei ele na parede da sala, bem de frente para a porta. Agora toda vez que alguém entrasse na minha casa, a primeira coisa que ia ver era aquela foto. A foto da minha família completa. Sentei no sofá e fiquei olhando para aquele quadro por um longo tempo, pensando em tudo o que tinha acontecido, em como a vida tinha dado uma volta completa. Há menos de um ano atrás, eu era um viúvo solitário que só tinha um filho e um neto. Agora eu tinha 2 filhos, 2 noras, um genro, 3 netos. Tinha uma família inteira. E tudo tinha começado com aquele dia terrível quando eu perguntei a Patrícia onde estava o Gabriel e ela ficou em silêncio. Aquele silêncio que tinha me apavorado, que tinha me feito ligar para a polícia, que tinha colocado tudo em movimento. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo exatamente do mesmo jeito. Porque foi aquele desespero,
aquela determinação de encontrar meu neto, que acabou me levando até a Camila. Foi o amor por um neto que me fez descobrir uma filha. A vida é estranha assim. A gente acha que está vivendo uma coisa e descobre que era outra completamente diferente. A gente acha que perdeu tudo e descobre que na verdade ganhou muito mais. Peguei o celular e mandei uma mensagem no grupo da família que a gente tinha criado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por existirem. Obrigado por fazerem parte da minha vida. Amo vocês. As respostas começaram a chegar quase imediatamente. Corações, beijos, declarações de amor. Cada uma mais emocionada que a outra. E ali, sentado no meu sofá, olhando para o quadro da minha família, eu me senti o homem mais sortudo do mundo. Porque no fim das contas, não importa como você chega até as pessoas que ama. Importa que você chegou. Importa que você está presente. Importa que você tem a chance de amá-las todo dia. E eu vou amar essa família minha até o meu último suspiro. Vou estar presente em cada momento importante, vou dar colo em cada dificuldade, vou comemorar cada vitória como se fosse minha. Porque família é isso. É estar junto, é se apoiar, é amar incondicionalmente. É perdoar os erros, é celebrar os acertos, é simplesmente existir junto. E eu não poderia pedir por mais nada além disso. Porque no fim, quando a gente está velho e olha para trás, não é o trabalho que importa. Não é a conta bancária. É a família. São as pessoas que amamos e que nos amam de volta. São os momentos compartilhados, as risadas, as lágrimas, as histórias que construímos juntos. E eu, que achei que tinha perdido meu neto naquele dia terrível, acabei ganhando uma família inteira. Acabei descobrindo que o amor é maior do que qualquer erro, do que qualquer tempo perdido, do que qualquer obstáculo. Quando eu peguei o telefone para ligar para a polícia naquele dia, eu estava desesperado. Mas hoje eu vejo que aquele foi o momento que mudou tudo. Foi o momento que trouxe a verdade à tona, que forçou conversas que precisavam acontecer, que reuniu pessoas que precisavam se conhecer. Às vezes a gente precisa passar pelo desespero para chegar na alegria. Precisa atravessar a tempestade para ver o arco-íris. Precisa ter coragem de fazer as perguntas difíceis, de exigir as respostas verdadeiras, de não aceitar o silêncio como resposta. Se eu não tivesse insistido, se eu tivesse aceitado as desculpas esfarrapadas da Patrícia, se eu tivesse deixado para lá, eu nunca teria conhecido a Camila. Nunca teria conhecido meus outros 2 netos. Nunca teria tido a chance de corrigir um erro que nem sabia que tinha cometido. Então, no fim, eu agradeço. Agradeço pelo desespero que me deu coragem. Agradeço pelo medo que me fez agir. Agradeço até pelos erros do Henrique, porque foi através deles que tudo veio à tona. A vida é engraçada assim. A gente acha que está vivendo uma tragédia e descobre que era só o primeiro ato de uma história bonita. A gente acha que perdeu tudo e descobre que na verdade ganhou muito mais. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que nunca é tarde. Nunca é tarde para conhecer alguém, para construir uma relação, para ser presente na vida de quem a gente ama. Nunca é tarde para consertar os erros, para pedir desculpa, para recomeçar. Hoje eu tenho 61 anos, mas sinto que minha vida está apenas começando. Porque agora ela está completa. Agora eu tenho tudo o que realmente importa: família, amor e a certeza de que não importa o que aconteça, a gente vai enfrentar juntos. E quando eu olho para aquela foto todo dia, quando eu vejo todos os rostos que amo reunidos ali, eu me lembro daquele dia horrível quando eu liguei para a polícia. E sorrio. Porque foi ali que tudo começou. Foi ali que minha família verdadeira se encontrou.